E agora a gente vai falar um pouco do Fluminense, hein, Breno? Flusão aí que, né, decepcionou um pouco, né? Quase decepcionou geral, mas foi abaixo. A equipe teve uma classificação culposa, podemos dizer assim. É o que o torcedor do Fluminense disse, né? Após o jogo, né? Muitas vaias do torcedor do Fluminense após o resultado contra o Bangu, que todo mundo esperava que fosse uma goleada tranquila. Foi um jogo muito apertado ali, um jogo muito difícil, um 3-2 ali. Teve algum momento que o Bangu até empatou o jogo, depois tomou mais 2 gols, com 3-1, fez aí o segundo gol, quase buscou ali um empate, o torcedor terminou o jogo vaiando. É merecido essas vaias pro Fluminense, Breno? Então, Jonatas, eu acho que as vaias são merecidas sim, e não é a primeira vez que o Fluminense é vaiado no Maracanã em 2025. Teve uma partida do Fluminense contra o Boa Vista durante esse Campeonato Carioca, em que o Fluminense jogou muito mal. O Fluminense jogou muito mal, empatou aquela partida e mereceu as vaias, assim como mereceu as vaias ontem, ao final do primeiro tempo, contra a equipe do Bangu, porque é bom lembrar, Jonatas, que o Bangu é o lanterna da competição, um time já rebaixado no Campeonato Carioca, que vai buscar o seu acesso ainda esse ano para a primeira divisão, para a elite do Campeonato Carioca ano que vem, mas que vai disputar a Série A2 em 2025 por ter feito uma campanha pavorosa nesse ano pela elite do Campeonato Carioca. Para se ter uma ideia, o Bangu, em 11 jogos, ou melhor, em 10 jogos antes, tirando esse jogo contra o Fluminense, tinha marcado apenas 2 gols. Então, assim... E o Fluminense lá. E o Fluminense lá. Então o torcedor tricolor tá mais do que na razão dele de vaiar o time, porque o Bangu fez 2 gols, né, no Fluminense. O Bangu fez contra o Fluminense o equivalente ao que fez ou deixou de fazer nos 10 jogos anteriores. É um time muito fraco que não venceu um jogo no Campeonato Carioca, né? Então o Fluminense, enfim, precisa... Cara, eu diria até que precisa encontrar um treinador assim... de mano. Eu acho que já acabou a estrada para o Mano Menezes no Fluminense. Tudo bem que ele fez um trabalho de recuperação com o tricolor carioca depois da saída do Diniz, mas também é aquilo. É pago para isso e a grandeza do Fluminense também, né? O Mano Menezes não fez mais do que a obrigação dele de manter o clube que na época era o atual campeão da América na primeira divisão. O que, vamos combinar, é muito pouco para o Fluminense, né? Como chegou em 2024. Então... acredito eu, não sei se os tricolores vão concordar comigo, que o treinador ele tem que ser outro cara. Agora, quem seria, eu já não sei. Mas conversando com alguns amigos tricolores, geralmente o Mário Bittencourt ele procura mais treinadores brasileiros, né? Ele não é muito fã dos treinadores estrangeiros. E, infelizmente, como a escola de treinadores brasileiros vem em baixa, né? É difícil você encontrar alguém qualificado para assumir a equipe do Fluminense nesse início de ano. Mas o Fluminense tem competições importantes e precisa encorpar esse time. Porque é um time que está jogando muito abaixo até mesmo daquilo que pode oferecer, porque contratou 2 bons reforços, né? Tem o Hércules por ali, que vem do Fortaleza, o Canóbio também pode ajudar, é bem útil ao elenco do Flu. E é um dos poucos aí que a torcida ainda tem um certo carinho aí nesses últimos jogos, né, que o Fluminense jogou. Foi o único que ainda, de certa forma, correspondeu ali às expectativas do torcedor, né? Mesmo não tendo primor técnico, ele vem agradando ali por sua raça, por estar demonstrando uma mínima disposição de jogar no Fluminense. Então tem sido ali um jogador que não tem sofrido tantas críticas assim do torcedor tricolor. É isso, e o Fluminense também, além disso tudo, também precisa de uma... não é renovação no elenco, mas precisa de um choque de realidade. O Fluminense vai disputar o Campeonato Brasileiro, que é longo, vai disputar a Copa do Brasil, as fases iniciais agora, e vai disputar a Copa Sul-Americana, além do Mundial de Clubes da FIFA, né, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no meio do ano. E o Fluminense, ele, em termos de elenco, está atrás do Botafogo, está atrás do Flamengo, anos-luz atrás do Flamengo, está atrás do Palmeiras. Então, como os representantes brasileiros, o Fluminense talvez é aquele que tenha as maiores chances de, assim, passar vergonha, sabe? É óbvio que existe um cenário que isso também aconteça com Botafogo, Flamengo, Palmeiras, mas o Fluminense, do jeito que está, não pode ficar, precisa arranjar uma solução. Então, calendário longo e o Fluminense, enfim, precisa reagir também assim como o Botafogo. Perfeito, e Bel Maria diz, né?
Fernando Diniz, o retorno. Cara, imagina Fernando Diniz de volta. Ô, Biel Maria, eu vou te falar uma parada que acho que você vai ficar feliz. Não, então. Tá. Porque estava sendo ventilada a notícia de que o Fernando Diniz talvez fosse o treinador. Outro tricolor, fosse o treinador do São Paulo, né? Porque a parada para o Zubeldia não tá nada fácil por lá, né? Pelos lados do Morumbi. E ele tá com a corda no pescoço, né? Mas vamos ver, né? Acho que Fernando Diniz, mesmo que ele tenha sido, em termos de títulos, né, o maior técnico assim do Fluminense, mas porque deu o maior título, né? Uhum. Não é o maior técnico da história do Fluminense, tá, gente? Sim. Com muita calma nessa hora também. Mas o tricolor vai achar isso. Exatamente. Mas deu a maior glória, a maior alegria para o torcedor tricolor. Mas acho que pelo que ele fez no ano seguinte, acho que o Mário Bittencourt ia encontrar uma rejeição muito grande por parte do torcedor, e é justo que o torcedor pense assim, até porque o Diniz também, pelos trabalhos que vem fazendo, ele não vem merecendo voltar a trabalhar num clube como o Fluminense, com a grandeza do Fluminense, não vinha fazendo por merecer ganhar uma segunda chance em 2024 trabalhando no Cruzeiro. A gente viu o ano desastroso que o Fernando Diniz fez, então acredito muito pouco nesse retorno do Fernando Diniz ao Fluminense, caso o Mano saia da equipe tricolor. E complementa, né? Fernando Diniz do São Paulo é ruim porque o Barolo disse que vai aposentar o canal. Então aí não. Aí Diniz, por favor. Se mantenha longe do São Paulo. Longe do tricolor paulista. Vai descansar a cabeça, vai estudar, Diniz, vai estudar. Isso, tira um período sabático, sabe? Todo mundo precisa de um período. Só aproveita para não visitar o Guardiola de novo, né? Que o Guardiola também não tá lá aquelas coisas, né? A gente já... Pela primeira vez a gente tá vendo o Guardiola no mesmo nível do Fernando Diniz. Mas, brincadeiras à parte, acho que o Diniz ele precisa tirar um tempo para ele para rever o que ele pensa de futebol. Sou muito fã assim, do futebol ofensivo, mas o Diniz tem que repensar certas coisas se quiser continuar trabalhando em grandes clubes do futebol brasileiro. Perfeito. Então tá aí a nossa análise sobre o Fluminense.